Então pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar a diferença entre dois conectores de porcelana que são usados na instalação de chuveiro. E se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, deixa seu like, inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Então pessoal, aqui eu tenho dois conectores de porcelana que são utilizados na instalação de chuveiro, na instalação desse camarada. Esse conector, ele tem uma corrente de 30 amperes, então você pode estar ligando equipamento que tem uma corrente de até 30 amperes, 250 volts. Esse um pouco menor, ele é bem menor do que o de 30 amperes. Esse é de 50 amperes. Você pode estar ligando aí um chuveiro, né? Ou qualquer outro equipamento que possui aí uma corrente de até 50 amperes, 250 volts. Os dois você pode ligar 127 ou 220 volts. E de acordo com a embalagem desse camarada, esse conector de 50 amperes, ele vem nessa embalagem, conector de porcelana, 50 amperes, 250 volts, e você pode estar ligando o cabo de até 10 milímetros. E esse conector aqui de 30 amperes, ele vem nessa embalagem, você pode estar instalando cabo de até 16 milímetros. Então, para eu mostrar aqui a principal diferença, eu peguei um cabo de 16 milímetros, um de 10 milímetros, um de 6 e um de 4 milímetros aí que são utilizados na instalação de chuveiro. Então, se você for instalar um chuveiro 127 volts, você vai ter, né, um chuveiro 5.500 watts, como está nesse camarada aqui, ó, 127, 5.500 watts, 50 amperes, cabo de 10 milímetros. Utilizar um conector desse, ou esse conector, ou um maior. Mas, de acordo com o fabricante, você pode utilizar um cabo de 10 milímetros. Então, eu peguei aqui um cabo de 10 milímetros, decapei o cabo de 10 milímetros e vamos colocar dentro do conector para ver se cabe. Vou trazer um pouco mais próximo. Então, ó, dentro da conexão do conector aqui de 50 amperes, 250 volts, cabo de 10 milímetros. Então, o cabo de 10 milímetros nesse conector de porcelana não cabe. E se você prensar o terminal, esse é um terminal para cabo de 10 milímetros, eu prensei o terminal, então isso aqui, ó, você nem adianta prensar o terminal que não cabe. Se não cabe o cabo de 10 milímetros sem o terminal, imagina com o terminal. Mas está falando aqui que ele pode ser ligado cabo de 10 milímetros. E eu vou pegar aqui um cabo de 6 milímetros para testar aqui se esse camarada aceita um cabo de 6 milímetros. Então, ó, um cabo de 6 milímetros, vamos testar. Então, vou tirar o terminal. Esse terminal é para cabo de 4 e 6 milímetros. O cabo de 6 milímetros vai caber. Então, nesse conector para chuveiro, que a instalação pede cabo de 6 milímetros, você pode estar utilizando esse conector de 50 amperes, 250 volts. Mas eu acho engraçado nesse conector é porque ele é bem menor. Esse de 30 amperes, ele é o dobro do tamanho. A conexão desses camarada, para você ver a diferença, vou colocar bem próximo da câmera de novo. O conector de 30 amperes, que no caso é esse maior, a conexão desse camarada é maior do que, então, o conector de 50 amperes, esse conector de 50 amperes, que tinha que ser maior do que o de 30 amperes. E esse camaradinho aqui pede para instalar cabo de até 10 milímetros. Fizemos o teste aí, esse camarada não cabe cabo de 10 milímetros. Você vai ter que instalar cabo de 6 milímetros. E nesse camarada aqui de 30 amperes, de acordo com a embalagem do fabricante, esse camarada eu posso ligar cabo de até 16 milímetros. Então esse cabo de 16 milímetros, aqui é o terminal para cabo de 16 milímetros, e esse aqui
é o terminal aqui, onde que eu prensei o terminal para ver se cabe. Então, se você for prensar o terminal para colocar nesse conector de 30 amperes para fazer a instalação, não cabe. E se você decapar o cabo para colocar direto, também não vai caber. Olha, não vai caber. E vamos testar agora com o cabo de 10 milímetros. Vamos tirar um pedaço desse cabo e vamos testar. Estamos testando, coube. Então, nesse conector de 30 amperes, 250 volts, que pede aí para fazer uma instalação com cabo de até 16 milímetros, você terá aí que utilizar o cabo de 10 milímetros. Mas, como que você vai utilizar um cabo de 10 milímetros em um conector que tem uma corrente máxima, de acordo com o fabricante, de 30 amperes para fazer a instalação de um chuveiro 127 volts, que ele tem uma potência aqui de 5.500 watts? Não vai. Então, vai esquentar esse camarada. Se você ligar, vai esquentar e vai danificar. O correto era você utilizar um de 50 amperes. E o cabo de 10 milímetros, eu prensei terminal, só que o meu prensa terminal não está muito bom, não ficou bem prensado o terminal, então eu não estou conseguindo fazer o teste para ver se o cabo de 10 milímetros eu vou conseguir colocar dentro do conector aqui, dentro da conexão do conector. E o cabo de 6 milímetros, ó, se você quiser utilizar e fazer instalação de chuveiro com o cabo de 6 milímetros, e se o chuveiro aí for compatível com a corrente, primeiro aí, quando você compra o chuveiro, se você for utilizar esses conectores, você olha a corrente de chuveiro e a corrente do conector para ver se esse camarada é compatível com a corrente do chuveiro para não dar problema na sua instalação. E por último agora, o cabo de 4 milímetros vai ficar filé aqui no conector de 50 amperes, então conector de 50 amperes, 250 volts, só que a conexão um pouco menor. O de 30 amperes é mais larga do que o de 50 amperes. Sendo que o de 50 amperes que tinha que ser mais largo do que o de 30 amperes. Mas são os fabricantes, o cabo de 4 milímetros vai caber tranquilamente e então se você prensar aí com um cabo de 4 milímetros vai funcionar tranquilamente. Então, antes, falar de novo. Então, quando você for instalar o seu chuveiro elétrico, primeiro aí você deve saber a corrente do seu chuveiro, qual cabo que vai usar, qual disjuntor que você vai utilizar. E se for usar conectores, eu não gosto de utilizar esses camaradas. Você vê aí qual é a corrente do seu chuveiro e a corrente do conector, para ver se o conector suporta a corrente do chuveiro, para você não ter aí nenhum problema na sua instalação. Muitas das vezes começa a pegar fogo no cabo, o cabo aqui começa a pegar fogo, começa a esquentar, não é por causa do cabo. O camarada fez o dimensionamento correto, está pegando fogo e o conector. Será que o cidadão verificou se o conector é compatível com a corrente do chuveiro? Eu já falo a verdade, eu não utilizo esses camaradas, não gosto de utilizar conectores, eu prefiro utilizar emenda. Mas se você utiliza conectores, se informe aí a questão da corrente desses camaradas.